A antibiótico terapia nas úlceras de córnea é um assunto complexo e demanda um mínimo de conhecimento para que você não prejudique mais o seu paciente do que ajude. Sim, existem opções melhores do que o tradicional protocolo que utiliza tobramicina e cloranfenicol. Ainda mais porque um é bactericida e o outro é bacteriostático. Isso implica dizer que um anula o efeito do outro. Ou seja, esse protocolo é uma bosta. Então, se você tem alguma intenção de receitar antibiótico para úlceras de córnea nos seus pacientes, você deve ficar atento aos seguintes pontos. E são esses pontos ou fatores que eu analiso antes de receitar antibióticos nas úlceras de córnea dos meus pacientes. Primeiro ponto, penetração tecidual. Esse ponto é de primordial importância, porque não adianta um antibiótico ter um espectro de ação super amplo se ele não tem nenhuma capacidade de penetração tecidual ou se essa capacidade é relativamente reduzida. Quando nós analisamos os trabalhos mais recentes que abrangem antibióticos mais modernos, esse é um dos pontos-chave que os autores sempre utilizam na hora de escolher um antibiótico. E eu acho que não é novidade nenhuma de que os antibióticos mais modernos têm uma maior capacidade de penetração tecidual. Mas é claro que por fatores microbiológicos que também são importantes, muitas vezes nós não vamos utilizá-los como primeira opção. O segundo fator, o segundo ponto que eu sempre analiso é qual que é a capacidade de agregação a proteínas lacrimais e melanina ou melanina intra e extraocular. Aliás, esse é um fator pouquíssimo discutido na hora da escolha do antibiótico ideal para se tratar uma úlcera de córnea. E existem muitas informações que ora são divergentes, ora são convergentes, mas a gente não pode desconsiderar nenhuma delas. O importante é analisar trabalho a trabalho, antibiótico a antibiótico. Outro fator importantíssimo e muitas vezes desconsiderados por nós médicos veterinários é a concentração inibitória mínima pelo tempo. E isso tem tudo a ver com o fator que eu acabei de citar agora há pouco. Claro, quanto mais tempo o antibiótico manter concentração inibitória mínima, melhor para o paciente e melhor para a família desse paciente. Nós não podemos simplesmente achar que é problema da família dos nossos pacientes se eles não podem realizar a aplicação de colírio de hora em hora porque trabalham. Essa é uma preocupação que deveria ser nossa também. Aliás, desde 2008 já se sabe que a ciprofloxacina mantém concentração inibitória mínima, inclusive para pseudomonas, por até 6 horas. E aí eu nem preciso dizer que é desnecessário realizar a aplicação de hora em hora desse antibiótico. E nós sabemos também, com base em pesquisas recentes, que a tobramicina necessita de uma aplicação a cada 2 horas para se manter uma concentração inibitória mínima. Se fosse com o nosso cão, quantos de nós poderíamos aplicar nessa frequência? E sinceramente, amiguinho, se essa não é uma preocupação sua, pode ser do seu concorrente. E eu não preciso nem dizer para quem que o cliente vai correr. Outro fator que eu considero é o espectro de ação versus a cultura e o antibiograma. É natural que a gente opte por um antibiótico com o maior espectro de ação possível, mas nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer nossas escolhas. Isso porque é extremamente atraente escolher um antibiótico e, de certa forma, garantido, escolher um antibiótico com o maior espectro de ação possível. Mas nós temos que ter opções, caso esse antibiótico não surta efeito. E aí a cultura e o antibiograma também se tornam uma opção, mas tem um problema. Nós não podemos esquecer que existe uma microbiota na superfície ocular e que a bactéria que pode estar causando o problema ou a resistência ao antibiótico que nós estamos utilizando pode estar entremeada no meio do tecido. E se nós estivermos diante de uma úlcera na iminência de romper, nós vamos fazer a coleta desse material? Eu só lanço mão da cultura e antibiograma quando eu tenho certeza que a família do meu paciente está realizando a medicação da maneira correta, que o meu paciente está utilizando os meios de proteção contra autotraumatismo da maneira correta e mesmo assim essa úlcera não está melhorando ou, ao contrário, até piorando. Aí sim eu considero a cultura e antibiograma. Caso contrário, eu não me arrisco. Porque além da coleta ainda poder traumatizar mais ainda o tecido desse paciente, nós temos o problema da espera. Eu não vou esperar 3 a 5 dias para tratar meu paciente. Se fosse no seu olho, você esperaria? Um outro fator que é uma briga de foice no escuro na nossa comunidade é a epiteliotoxicidade. Mas vou falar uma coisa para vocês, amiguinha. Realizando a aplicação de medicação de 1 em 1 hora, até soro fisiológico com conservante é epiteliotóxico. Aliás, o único antibiótico que não demonstrou epiteliotoxicidade foi a moxifloxacina em um trabalho recente. Mas nós vamos optar pela moxifloxacina, sim, de primeira? Fora que, pelo amor de Deus, gente, se eu for me preocupar com qual medicamento é epiteliotóxico ou não, eu simplesmente não vou optar por nenhum deles. Todos os medicamentos têm algum grau de epiteliotoxicidade.
E isso tem que ficar claro antes da gente eleger qualquer tipo de medicamento ou a gente considerar a epiteliotoxicidade sobre todos os outros fatores que muitas vezes contribuem para a escolha do antibiótico e por causa de um item que, na minha opinião, é supérfluo na aplicação correta, na dosagem, na frequência correta desse medicamento. Agora, tem um fator muito comum no nosso meio que eu simplesmente não considero. Pelo menos não até eu ter certeza de que esse paciente é portador de uma panoftalmite, que é a possibilidade da administração via oral do medicamento. Pensem comigo, quando eu utilizo uma medicação de uso tópico, no caso os colírios com antibióticos para úlcera de córnea, no momento em que eu realizo a aplicação, esse colírio já está disponível, esse fármaco já está disponível para ação no sítio da lesão. Mas e a medicação via oral? Olha o caminho que ela precisa fazer. Ela precisa ser absorvida, ela precisa ser metabolizada, ela precisa circular no corpo, passar pela glândula lacrimal para sair sabe-se lá em que concentração na lágrima. Parece razoável para você? Eu respeito quem usa, mas para mim não parece. Ah, Thiago, tu falou de um monte de fatores, não sei o que, mas tu não falou, tu não frisou e tu também não deixou claro qual é o antibiótico que você utiliza de eleição, o seu primeiro antibiótico, quando você se depara com uma úlcera de córnea. Sinceramente, o meu favorito é a ofloxacina. Primeiro, porque ela tem uma ótima penetração tecidual. Segundo, porque ela tem uma grande capacidade de agregação a proteínas lacrimais e não tão grande assim de melanina extraocular, mas possui uma capacidade de agregação à melanina extraocular, além de manter concentração inibitória mínima por pelo menos 6 horas. Aliás, não tem um trabalho muito claro sobre ela em cães, mas se a ciprofloxacina tem esse efeito, será que a ofloxacina não? Até porque em todas as outras espécies que não a canina, todos os trabalhos mostram que a absorção da ofloxacina é maior do que a CIP. E eu não vejo razão para que não seja assim em cães. Além do seu grande espectro de ação, além do seu baixo grau de epiteliotoxicidade, ainda que algumas pessoas falam que ela é extremamente epiteliotóxica, etc e tal, eu discordo completamente, eu não vejo um atraso cicatricial tão grande assim nos meus pacientes, e se existe esse atraso cicatricial, é muito mais provável que seja do conservante presente nos colírios do que do fármaco em si. Mas esse é o meu antibiótico de eleição. E esses são os fatores que eu considero, mas eu não sou o dono da razão. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, alguns trabalhos que eu me baseei para ter essa opinião que eu estou demonstrando para vocês, caso algum de vocês queiram buscar mais informações ou até discutir um pouco a respeito de tudo isso que a gente falou no vídeo e colocar aqui nos comentários. E por que não também fazer uma crítica? Toda crítica que nos engrandece é muito bem-vinda. Então, minhas queridas e meus queridos, por hoje era só. Até uma próxima oportunidade.